Nesta aula, nós vamos estudar diferentes formas de representar as moléculas orgânicas. Embora existam diferentes formas, nós chegaremos à conclusão que uma delas em particular vai se sobrepor pela sua clareza e facilidade de representação. E por esse motivo, nós vamos estudá-las nesta aula. Vejam só, os químicos usam muitos estilos diferentes para desenhar moléculas. Vamos considerar inicialmente a molécula do isopropanol, também conhecido como álcool isopropílico. A estrutura desse composto é mostrada abaixo numa variedade de estilos de desenho. Veja, eu tenho aqui 4 representações. A estrutura de Lewis, a estrutura parcialmente condensada, veja aqui que nós omitimos a ligação oxigênio-hidrogênio. A estrutura completamente condensada, que não mostra com clareza como os átomos estão ligados. E, por fim, a pior delas, que mostra apenas a fórmula molecular, ou seja, os átomos que compõem a estrutura desta molécula. A fórmula molecular de um composto simplesmente mostra o número de cada tipo de átomo no composto. Nenhuma informação estrutural é fornecida. Na verdade, existem 3 isômeros constitucionais com fórmula molecular C3H8O. Temos o isopropanol, temos o propanol e temos o etil-metil-éter. Então, esta fórmula molecular, esta forma de eu representar uma molécula, não é a mais interessante. Nesse modo de representação, conhecido como estrutura condensada, nenhuma das ligações é desenhada. Grupos de átomos são agrupados sempre que possível. Vejam um exemplo. No caso desse isopropanol, ele tem 2 grupos CH3, 2 grupos metila, os quais estão ligados a este átomo central. Em vez disso, é mostrado como CH3 entre parênteses e um subíndice aqui 2, indicando que nós temos 2 grupos metilas ligados a esse carbono. Mais uma vez, esse estilo de desenho é prático apenas para moléculas pequenas, com estruturas muito simples. Um outro modo de representação é a estrutura parcial condensada. As ligações CH não são todas desenhadas explicitamente. Por exemplo, no desenho acima, a metila refere-se a um átomo de carbono com 3 ligações a 3 átomos de hidrogênio. Mais uma vez, esse estilo de desenho é prático, mas apenas para moléculas mais simples. Já esse tipo de representação, estrutura de Lewis, e já falamos de algumas falhas da representação de moléculas utilizando a estrutura de Lewis. Lembram-se a história de dar a falsa impressão de que a molécula é planar, que os ângulos em torno de 190 graus. Aqui mostra como se esse oxigênio mantivesse uma geometria linear, o que não é verdade. Mas a vantagem destas estruturas de Lewis é que todas as ligações são explicitamente desenhadas. Todos os átomos e as ligações são explicitamente desenhados. No entanto, a estrutura de Lewis são mais adequadas para moléculas muito pequenas. Para moléculas maiores, torna-se extremamente cansativo desenhar a ligação de cada átomo. Como assim, professor, torna-se cansativo? Observe como seria complicado e complexo representarmos para esta estrutura todos os átomos e todas as ligações. Trata-se de um processo, além de cansativo, que teria como resultado uma molécula um tanto poluída visualmente. Portanto, não é prático desenhar a estrutura de Lewis para todos os compostos, especialmente os grandes. Esse exemplo citado no slide anterior trata da estrutura da amoxicilina, um dos antibióticos mais comumente usados na família penicilina. Os químicos orgânicos desenvolveram um estilo de desenho eficiente que poderá ser usado para desenhar moléculas muito rapidamente. É a chamada estruturas em linhas, que não só simplifica o processo de desenho, mas também são fáceis de ler, ou seja, a estrutura resultante é bem mais fácil de ler.
Comparem as duas estruturas. Trata-se do mesmo composto, amoxicilina, porém a representação de cima é feita através de uma notação de Lewis e a estrutura de baixo é utilizada a representação em linha. Obviamente que vamos optar em entender melhor a representação em linha. As estruturas em linhas são desenhadas em um formato de zigue-zague. Veja, esse zigue-zague sempre utilizaremos para representar cadeias carbônicas, onde cada ponto, cada vértice desses ângulos ou cada extremidade representará um átomo de carbono. Por exemplo, cada um dos seguintes compostos tem 6 átomos de carbono. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A molécula de hexano seria representado por esta estrutura. Veja que nesse caso temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também teria 6 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4. Estão vendo o zigue-zague? E nesse zigue-zague temos mais um carbono e o outro carbono como substituintes dessa cadeia de 4 carbonos. Duplas ligações, por sua vez, são mostradas como duas linhas. Aqui no caso, temos o trans-2-buteno. E as ligações triplas são mostradas com 3 linhas. Então, muito simples. Ligações simples, apenas um traço. Ligações duplas, 2 traços. Ligações triplas, 3 traços. Onde cada extremidade ou cada canto desse zigue-zague representa a existência de um átomo de carbono. Observe que as ligações triplas são desenhadas de forma linear, em vez de um formato de zigue-zague, porque as ligações triplas envolvem átomos de carbono com hibridações sp, que têm geometria linear. Então, a minha sugestão, quando uma molécula possui uma ligação tripla, você começa a desenhar a partir dela. Desenha a ligação tripla, pois para obedecer à geometria linear, você faz uma ligação partindo deste ponto em linha reta, que vai levar ao outro carbono que está ligado ao carbono sp. E a partir daí você começa a fazer o zigue-zague. As representações de moléculas com o maior número de erros são essas que apresentam ligações triplas, porque os alunos, infelizmente, insistem em não obedecer à geometria linear, ou seja, o ângulo de 180 graus entre 2 orbitais sp. Os átomos de hidrogênio nas estruturas em linhas, que são aqueles ligados aos carbonos, não são mostrados na estrutura. Então veja, não é que essa molécula não possui hidrogênio. Elas possuem, mas nós não os representamos, de modo a simplificar. Fica subentendido que cada átomo de carbono dessa estrutura fará 4 ligações. Por exemplo, se esse carbono só está ligado a um outro átomo de carbono, fica subentendido que as outras 3 ligações são ligações com átomos de hidrogênio, como está representado aqui. Esse segundo carbono, esse carbono tem 1, 2 ligações representadas. As outras 2 fica implícito que estariam relacionadas a ligações do tipo carbono e hidrogênio. Mesma coisa com esse carbono aqui da extremidade. Aparentemente, ele só tem uma ligação. Isso quer dizer que as outras 3 ligações são com átomos de hidrogênio. Já o átomo de carbono desta carbonila estão representadas 1, 2, 3, 4 ligações. Portanto, a este carbono não existe nenhum hidrogênio ligado. Portanto, quando estiver desenhando estruturas em linhas, siga as seguintes regras que você sempre desenhará uma molécula estruturalmente correta. Os átomos de carbono em uma cadeia linear devem ser representados no formato de zigue-zague. Então, esse tipo de representação para o butano que você encontra em livros do ensino médio deverão ser melhoradas e representadas em linha, que é como é encontrada nos livros de ensino superior.
1, 2, 3, 4 carbonos, vamos fazer um zigue-zague, onde cada extremidade temos um carbono, o mesmo acontecendo com os ângulos deste zigue-zague. Quando desenha ligações duplas, desenhe todas as ligações tão distantes quanto possíveis. Então, no caso de uma carbonila, olha, esse carbono no sp2, então vocês lembram que a sua geometria é trigonal plana. Então, as ligações deverão ser separadas por ângulos de 120 graus. É muito melhor do que tentarmos desenhar a molécula dessa forma. Veja, aqui nós não estaremos obedecendo a geometria trigonal plana. E este é um erro comum na representação estrutural de moléculas. 3. Quando desenhar ligações simples, a direção nas quais as ligações são desenhadas é irrelevante. Você pode desenhar esta molécula desta forma, que é o mesmo que esta outra forma. Estudaremos um pouco mais adiante, quando estudarmos conformação de moléculas, que veremos que esse tipo de representação à esquerda é um confórmero mais estável que o da direita. Mas isso é o assunto para uma aula mais adiante. Todos os heteroátomos, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, devem ser desenhados. E qualquer hidrogênio ligado a um heteroátomo deve ser desenhado. Então veja só, nós desenhamos 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos fazer um zigue-zague que contenha 4 átomos de carbonos. Vamos representar o heteroátomo. E como a este heteroátomo temos um hidrogênio ligado, esse hidrogênio deve ser representado. Portanto, hidrogênios só serão representados quando estiverem ligados a heteroátomos. E uma outra exceção que vai ser feita são hidrogênios normalmente pertencentes ao grupo formil de aldeídos. Fica mais bonito visualmente a gente representarmos o hidrogênio ligado à carbonila de um aldeído. E nunca desenhe, obviamente, carbonos com mais que 4 ligações. Nesse momento aqui, seria interessante você parar o vídeo para tentar identificar em todas essas moléculas o número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio ligado em cada um deles. Vamos pegar 3 moléculas aqui para exemplificar o exercício e depois, com mais tempo, você pode fazê-los com calma. Quantos carbonos tem essa molécula? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, essa molécula tem 8 carbonos. E quantos hidrogênios tem cada um deles? Ora, se a este carbono só está sendo representada uma ligação, quer dizer que ele está fazendo outras 3 ligações com o hidrogênio. Então, temos 3 hidrogênios nessa extremidade, 3 hidrogênios nessa outra extremidade. Nesse carbono, temos algum hidrogênio? Não. Por quê? Porque temos 1, 2, 3, 4 ligações. Já atingimos o número máximo de ligações permitido para o carbono. O mesmo acontece com esse carbono aqui. Não há nenhum hidrogênio ligado aqui. Nos demais carbonos do anel, por estar sendo ligado apenas 2 outros átomos de carbonos, fica implícito que eles também estão ligados a 2 hidrogênios cada. Então, aqui há 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, é importante que você pare o vídeo nesse momento, tente exercitar o entendimento do número de carbonos e número de hidrogênios presente em cada uma dessas representações. Só vou chamar aqui a atenção ao detalhe da ligação tripla novamente. Lembre-se, comece a desenhar pela ligação tripla. Então, aqui temos um carbono, aqui temos outro carbono. Então, essa molécula tem no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Aqui temos 3 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui não temos hidrogênio, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Então, desta forma, vocês assimilarão muito bem como desenhar estruturas em linhas, e isso será fundamental para
o desenvolvimento da química orgânica e a forma que vocês representarão cada uma das moléculas. Além das formas de representação apresentadas, também é comum encontrarmos moléculas representadas tridimensionalmente, como é o caso da forma tridimensional, da forma cavalete e da forma projeção de Newman. Mas vamos dedicar o estudo desses tipos de representação mais adiante em outras aulas. O foco dessa aula é simplesmente apresentar a vocês como desenhar uma estrutura em linha, que será muito cobrado de vocês em nossas aulas.